Então eu quero recapitular com vocês aqui o que a gente já havia falado, no que diz respeito ao tema de santidade. Lembrando que a ideia não é esgotar o assunto, mas é alinhar uma visão a respeito do que a Bíblia nos orienta, o que é uma vida santa. A gente havia conversado sobre a questão de que os conceitos morais das nossas sociedades, a regra moral padrão, fixa que a gente tem, ela, não que ela não deva ser cumprida, mas ela não é a régua que vai medir se uma pessoa ela anda em santidade ou não. Nós vimos que os preceitos morais eles podem ser cumpridos e exercidos por qualquer pessoa, mas a santidade é um caminho mais excelente que o Senhor nos tem chamado a trilhar, E nós tínhamos passado pela questão da santidade com relacionamento com Deus, que é o santo, 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 santíssimo. Depois nós vimos que tudo parte dele, sem ele nada existe. Depois nós pegamos a ideia da santidade como perfeição, mas não aquela perfeição padrão do mundo, aquela perfeição onde todas as coisas são certas. Não, mas a perfeição em que nós lemos lá em Mateus 5, 43 a 48, onde a gente entende que é a perfeição de você orar pelos seus inimigos, dar de comer esses inimigos, orar por aqueles que te perseguem. É um caminho sobremaneira excelente. Quando nós lemos lá, nós vimos que a própria palavra do Senhor é assim que o nosso Deus é perfeito. A perfeição, a ótica de Deus no nosso caminho de santidade. E eu também conversei com vocês no que diz respeito à santidade como experiência de alumbramento e maturidade, ou seja, aquele impacto inicial da nossa conversão, do nosso encontro com Deus, e aquilo, o que tem que ser produzido a partir daquele tempo de paixão que nós temos pelo Senhor e pelas coisas de Deus, e a maturidade que tem que surgir a partir disso na nossa caminhada, até que seja dia perfeito, entendendo que a paixão ela é algo que dura pouco tempo, mas o amor permanece, e o amor é que é a perfeição da santidade em nós, a nossa vida de santidade. Amém? E eu queria reforçar também com vocês a ideia de que quando nós falamos sobre santidade, sempre tem aquele pensamento assim: mas você não vai falar sobre pecado, sobre que não pode roubar, matar, adulterar, todas essas coisas? Isso é óbvio. Eu parto do pressuposto de que isso para nós já é questão fechada. Eu parto do pressuposto que entre nós aqui, essas coisas são mais do que resolvidas na nossa cabeça. A proposta do nosso estudo aqui é nós irmos muito além do que simplesmente pecar ou não pecar. É muito além, santidade é muito mais do que simplesmente você deixar de pecar. É mais profundo, é além. Então, quando a gente simplesmente traz o nosso conceito de santidade na questão de que eu não peco e por isso eu sou santo, eu fico muito raso. Mas eu preciso ir mais profundo, que é onde que Deus quer que a gente tenha uma vida de santidade. Então, o nosso próximo tópico que nós vamos tratar hoje é o 4, que é a santidade como reverência máxima e ousadia diante de Deus. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado
ao ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Então, Abraão diz: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Esse texto, essa fala de Abraão, quando ele está ali diante do Senhor, fazendo essas petições, eu creio que vocês conhecem essa história. Deus havia falado com Abraão que haveria de destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão sabia que o seu sobrinho estava lá, e Abraão começa a interceder a Deus por aquele povo. E essa fala de Abraão, quando ele fala que ele reconhece que ele é pó, né? Que ele é cinza, que ele é nada, ele é insignificante diante de Deus, não é uma fala que Abraão está dizendo assim: olha, eu sou um pecador miserável, eu tenho muitas falhas, eu não tenho dignidade de estar na presença do Senhor. Não, ele não está aqui justificando uma falha de caráter dele pelo fato de estar diante do Senhor. Ele está se colocando nessa posição pelo simples fato de falar com Deus. Pelo simples fato, se é que eu posso dizer assim, mas pelo fato de estar falando, dirigindo a sua fala a Deus, ele reconhece aqui: olha, eu não tenho a menor, eu sou completamente insignificante. Essa autopercepção do que nós somos diante de Deus. Ou seja, essa reverência máxima. Deus está num ponto supremo, máximo. Mas ao mesmo tempo, Abraão tem a ousadia de se colocar diante de Deus para falar. Então são dois pontos que parecem ser antagônicos, parecem ser paradoxos, mas ele reconhece: olha, eu não sou absolutamente nada, mas eu ainda assim falo com o Senhor. Essa ousadia. Lucas 9, 23, a palavra fala assim, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse: negue-se a si mesmo. Mas não é somente se sujeitar à vontade de Deus, mas é você negar-se a si mesmo. Olha, eu nada sou, eu nego a mim mesmo. Sabe aquela ideia, você não nega o Senhor? Sabe aquela ideia, olha, você negar Jesus? Você não vai negar Jesus nunca. Aqui ele está falando assim: negue-se a si mesmo. Essa reverência que é colocada nesse seguir Jesus, eu falo: negue-se a si mesmo. É quase uma autoanulação da nossa existência para estarmos diante daquele que é tudo. Mas ao mesmo tempo, existe essa ousadia de nos dirigirmos a Deus, que é santo, exaltado, todo-poderoso, mas Ele ouve aquilo que a gente fala. Porque há uma ousadia, mesmo sabendo dessa distância. E quando a gente analisa esse ponto, nós colocamos a seguinte condição: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. A gente canta muitas músicas e às vezes a gente não pensa na profundidade daquilo que está sendo colocado para a gente refletir. E quando eu olho para a minha posição de quem eu sou, diante de tudo que a gente já conversou antes, né, do poder supremo de Deus, há uma reverência que muitas vezes nós negligenciamos, achando que ter intimidade com Deus é achar que Deus é o nosso chapa, que nós estamos de igual para igual para Ele, que podemos falar com Ele
e é assim mesmo. Na verdade, a nossa relação de intimidade com Deus é para nós ouvirmos o que Ele quer de nós, para que a gente simplesmente cumpra. A nossa intimidade com Deus não é para a gente dar um tapinha nas costas, aí meu chapa, vão ali. Não. E muita gente tem entendido que intimidade com Deus é isso. Perde-se esse nível de reverência e perde-se essa ideia de que falar com Deus é um ato de ousadia. Mas Jesus morreu na cruz por nós e Ele abriu o caminho, o véu foi rasgado, nós temos acesso, é claro. Mas ainda assim é um ato de ousadia. Deus, Ele escolheu fazer as coisas de algumas formas bastante surpreendentes. Em Amós 3,7, a palavra fala assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar seu plano a seus servos, os profetas. Ainda assim, com toda a soberania de Deus, com toda a majestade, com todo o poder e glória, Ele resolveu partilhar com os seus servos, os profetas, acerca das coisas que Ele haverá de fazer. E quando havia aquela conversa entre Deus e Abraão, foi justamente porque Deus revelou a Abraão o que ele havia de fazer. Deus anunciou para ele. Então, Deus fala com nós antes de acontecer alguma coisa, assim, tipo assim, Isso. de acontecer alguma coisa com a gente, Ele já revela para a gente. Isso. Esse versículo significa isso? Significa isso. Deus não deixa a gente enganado. Então, percebe que há um desejo de Deus dessa proximidade, e Ele é que proporciona essa proximidade, esse contato. Mas qual que é a nossa posição, qual que é a nossa ação de santidade diante disso? É sabermos que há uma distância enorme, que há uma reverência máxima a ser observada, mas ao mesmo tempo há uma ousadia para se dirigir ao Senhor. Ainda que Ele tenha a iniciativa de nos revelar o que Ele vai fazer. Ainda que tudo parte primeiro dele. Mas de nós há uma ousadia e há uma reverência. E a gente vai nessa ação de ser reverente, sabendo quem nós somos, mas ao mesmo tempo nós falamos com Deus. Nesse nível de ousadia. Amém, irmãos? Estão entendendo? Isso pode ser traduzido como temor também? Temor é um respeito, né? É um respeito mais elevado, um tipo de respeito mais completo, vamos dizer assim. Não é o medo, mas é um respeito sabendo quem Deus é. A grandeza, né? Temor, exatamente. Então, temor é exatamente esse respeito sabendo quem Deus é. Por isso que ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que nos faz aproximar um pouco mais de Deus nessa relação de um pó e cinza, se voltar com ousadia e falar com Deus? Nós temos que lembrar que esse pó e cinza que estão aqui reunidos tem um fôlego de Deus nos dando vida. Não é simplesmente um pó e cinza, é um pó e cinza, mas que o fôlego de Deus, o sopro de Deus nos deu vida. E o Senhor habita em nós através do seu Espírito Santo. Nós somos morada do Senhor. E isso não nos faz e não nos torna aquele próximo de Deus de igual para igual. Não há uma reverência. Tem que haver uma reverência. Mas tem que haver essa ousadia. Amém, queridos? Abraão, quando ele se coloca naquela posição, ele caminhava debaixo de uma promessa muito grande de Deus. Deus havia falado com Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra. E o povo judeu caminha debaixo dessa promessa. E nós estamos debaixo dessa mesma promessa. O Israel de Deus
Não é a nação de Israel lá, aquele país que não é, ora é país, ora não é país, aquele estado de Israel, que tem tantos conflitos. A nação, o Israel de Deus não é aquele estado lá. O Israel de Deus somos nós. É a igreja do Senhor. Nós somos o Israel de Deus. E nós caminhamos debaixo dessa promessa. Por isso que lá em Hebreus 4,16, a palavra fala assim, ó: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Algumas versões falam: chegamos com ousadia, com intrepidez. Quem tem essa versão aí? Acho que é a Almeida corrigida. Aqui fala confiadamente. Confiadamente, a minha também fala a palavra de confiança. Então, no que diz respeito a a santidade, nesse tópico que nós estamos falando, santidade é o trânsito entre cipó e cinza, e esse atrevimento que Jesus nos dá para nos dirigirmos ao Pai. Esse atrevimento, essa intrepidez, essa ousadia. A santidade é essa ação. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. É uma ousadia. Por que é ousadia? Porque eu lembro da história da rainha Esther, e quando ela vai se apresentar diante do rei, e havia um decreto que se alguém chegasse diante do rei sem que ele chamasse, só havia uma forma daquela pessoa sair com vida: se o rei estendesse o cetro na direção daquela pessoa. E todos sabiam disso. E Esther precisava chegar na presença do rei. Ela precisava, para poder falar a respeito da perseguição, de toda a trama que havia sido feita contra o povo de Israel, contra os judeus. E ela vai com ousadia e entra na presença do rei. E quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que entender que há um fogo consumidor na presença de Deus, que Ele pode nos destruir, nos consumir, nos evaporar naquele exato momento. Há um poder que emana de Deus, um fogo consumidor, de tal maneira que nenhum de nós poderíamos estar na presença dele, nós seríamos desintegrados, nós nos tornaríamos assim, pior do que o pó. Mas quando nós chegamos, Jesus estende o cetro dele na nossa direção. O cetro do Rei dos Reis, ele é estendido na nossa direção. E por isso nós não somos destruídos na presença do Rei. Mas nós entramos na presença dele com toda a reverência, crendo que o cetro está apontado na nossa direção. O que é esse cetro que aponta na nossa direção aqui? Olha: tendo, pois, irmãos, ousadia de entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, a sua carne. O sacrifício de Jesus é esse cetro estendido na nossa direção, para que nós não sejamos consumidos pela glória de Deus. Entender isso, caminhar nisso é santidade. Caminhar nessa reverência é santidade. O cetro está apontado na sua direção. Santidade como um amor que constrange. 2 Coríntios 5, 14 e 15, a palavra fala assim: olha, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Amém? 2 Coríntios 5. O amor de Cristo me constrange a estar com Ele e ser santo em sua presença. Irmãos, o que de fato faz a gente estar na presença do Senhor é o amor dele por nós, é entender o amor de Deus por nós. Eu sempre ouvi muito isso, as pessoas falarem assim, olha, fulano, se ele não vier pelo amor, ele vem pela dor. Né? Mas de fato, você pode estar até doendo em você, mas o que te faz vir é o amor. Porque a dor que tanto dói em você, te faz reconhecer um amor que antes você não reconhecia. Por que isso? Porque o que faz a gente se converter, e a gente cristão, evangélico, nós somos proselitistas. O que é proselitismo? É querer fazer pessoas convertidas. Nós queremos que as pessoas se convertam. Então, a gente está sempre buscando uma forma de fazer as pessoas se converterem. E às vezes a gente pensa que o que a pessoa precisa é conhecer a verdade. Ela precisa saber a verdade e a verdade precisa ser apresentada para ela. E através daquela verdade ela vai conhecer e ela vai andar em santidade diante de Deus. Ou então às vezes a gente acha que é a gente colocando o pecado daquela pessoa, né, diante dela e exortando e sendo firme, rígido, duro, que a gente vai fazer com que aquela pessoa realmente se constranja e tenha uma vida santa diante de Deus. Mas, de fato, irmãos, o medo do inferno, o medo de uma punição de Deus, isso o máximo que pode fazer é criar uma pessoa que seja adepta à fé por medo de ir para o inferno. Mas não uma pessoa completamente convertida, rendida aos pés do Senhor. Uma pessoa que ela foi assim, por meio de coação, de tanto falarem, ela aceitou, veio, enquanto ela não tem uma experiência com esse amor que constrange, ela continua sendo apenas uma pessoa legalista, religiosa, dura, que não consegue exercer misericórdia com o outro. Pode falar, Nath. Não, é você responder, né, de alguma forma. Porque eu queria perguntar assim, se esse tipo de pessoas que busca estar na presença do Senhor, pelo menos ela pensa que busca na presença de Deus, busca ficar firme na fé e tal, mesmo que por medo de perder a salvação, ela não tem salvação. A questão da salvação é um outro ponto. Não, mas aí... Porque a gente entrar na questão da salvação, eu entendo que você é salvo, e porque você é salvo, você caminha em santidade, e você é salvo, você caminha com o Senhor, e são ações de quem é salvo. Né? Se você tem ações de quem não é salvo e está na igreja, porque você talvez não foi salvo. Você está na igreja. É a diferença de alguém que se converteu para alguém que aderiu à fé. Tem muitas pessoas que são adeptas à religião. Tem pessoas que são convertidas psicologicamente. Por causa da coação, o medo, e a pessoa vem para a igreja, e só que em algum momento aquela fé vai ser colocada à prova e ela não vai suportar. Assim como existe gravidez psicológica, existe conversão psicológica também. É terrível, mas existe. A pessoa acredita que porque ela frequenta as reuniões, porque ela participa dos rituais, porque ela cumpre as exigências da liturgia, mas ela de fato não experimentou desse amor que constrange. E essa pessoa, mesmo assim, ela é usada por Deus? Irmã, Deus usou a mula de Balaão, não vai usar um ser humano? Usa sim. Usa, com certeza usa. Mas o ponto-chave não é esse. O ponto-chave é a gente entender que o que faz, de fato, a gente
entender esse amor de Deus por nós e viver essa santidade sem as pressões que muitas vezes as pessoas querem exercer para que a gente seja santo, mas uma vida santa, com o prazer de uma vida santa, é porque o constrangimento do amor de Deus para conosco foi muito grande. É só você pensar onde você estaria hoje se Jesus não tivesse te salvado. Quando você pensa que talvez você nem vivo estivesse, quando você pensa que talvez você estaria nos lugares mais terríveis, fazendo as coisas das piores naturezas que possa imaginar, quando você pensa nisso e você consegue entender que foi só a graça e o favor de Deus que tirou você daquilo ali, o seu amor se derrama diante de Deus de uma forma constrangedora. Então, irmãos, esse amor que constrange é essa experiência que eu tenho de saber que eu não estaria aqui. Eu não seria nada do que talvez eu seja hoje, ainda que nada sou, mas sou melhor do que antes um dia foi. Que quando eu era inimigo de Deus, ainda assim Deus entregou o seu Filho na morte de cruz para que eu fosse transformado e tornado filho de Deus. Só um minutinho. Então, irmãos, quando eu penso sobre a questão do amor de Deus, esse amor que constrange, é Ele que de fato me faz andar em santidade com Deus. Porque se você não entendeu esse amor, se você não entende, a gente falava agora mesmo dessa reverência diante de Deus, agora você vem pensar que esse Deus Todo-Poderoso, Ele te resgatou, Ele te salvou, Ele te deu vida, Ele te deu uma perspectiva, Ele estendeu o cetro na sua direção, Ele permite agora que você fale com Ele, que Ele te revele coisas, aí agora você vai e se coloca diante dele assim, esse amor que salva um miserável pecador e sopra o fôlego de vida no pó dessa cinza que anda. Quando você entende esse amor, você é constrangido por esse amor, você não tem outra resposta a não somente se entregar a esse amor. Mas quando esse amor não está realmente de fato entendido e vivenciado em nós nos tornamos simplesmente legalistas, religiosos, duros, cruéis, implacáveis. É igual eu penso quando Jonas foi fazer aquela pregação em Nínive, ele saiu com o coração duro, falando com aquelas pessoas, converte, porque senão vocês vão tudo queimar. Mas ele não imaginava que aquele povo todo ia ser constrangido pelo amor de Deus. Ele foi de uma forma dura, implacável, sem misericórdia, não queria nem que aquele pessoal recebesse a palavra, mas de repente aquele pessoal recebe aquela palavra de Deus falando que eles tinham ainda a chance de se arrepender, e de repente aquele povo todo reconhece e se quebranta uma nação inteira. Aqui a cidade livre inteira se quebranta diante de Deus e é constrangido por aquele amor e se arrepende. Até os animais jejuaram. Depois você pode abrir lá o livro de Jonas e você vai ver essa história. Esse constrangimento do amor de Deus. E você não vai ter dificuldade em caminhar numa vida de santidade com Deus quando você entende esse amor. Porque a sua entrega é completa. Quando você pensa, tem um exemplo interessante na carta de Paulo a Filemon, quando ele recomenda Onésimo. Quem era Onésimo? Era um escravo fujão, que foi parar na cadeia junto com Paulo, e ele se converteu, e ali ele estava para ser liberto, e Paulo fala com ele assim, olha, você precisa voltar para o seu Senhor. Mas os caras vão me matar. Ele tem autoridade para isso, até para que eu sirva de exemplo para os outros. Quem que é o seu Senhor? Meu Senhor é Filemon. Filemon é meu amigo. Aí Paulo vai e escreve uma carta para Filemon,
Olha, Filemão, Onésimo está aí, mas Onésimo converteu. Eu quero que você receba ele como um irmão. Sabe? Recebe ele como um irmão em Cristo. E Paulo vira e fala com ele assim: olha, ô Filemão, eu não queria ter que lembrar você que você me deve a sua vida. Não queria ter que te lembrar disso, mas eu queria te lembrar que você recebendo na condição de um irmão, é como se fosse a mim que você estivesse recebendo. Olha que constrangimento que ali Filemão recebe essa carta, ele é constrangido por esse amor. Então Paulo ele coloca ali o nome dele naquela carta, envia Onésimo, e certamente Onésimo foi perdoado e foi recebido com o irmão, senão essa carta não estava aqui, né? A carta não teria chegado. Então esse constrangimento de você apresentar um pedido, e esse pedido foi apresentado de uma forma, com uma razão tão sublime, que não tem como se dizer não. E o que é esse pedido? O que o Senhor fez por nós, esse resgate, que é algo tão sublime, é tão maravilhoso, quando eu entendo esse amor de Deus por mim, que eu não tenho outra coisa a não ser dizer sim, eu me entrego. Porque é exatamente a nossa caminhada no Senhor é somente porque nós amamos o Senhor profundamente. É porque nós amamos o Senhor, amamos as coisas do Senhor, somos constrangidos por esse amor que nos resgatou. Isso faz a nossa caminhada de santidade acontecer. Porque senão a gente não aguenta, a gente não suporta, a gente vai ser sufocado pelas circunstâncias. As coisas vão vir sobre nós de uma forma destruidora. Em Lucas 7, 47, nós temos aquela passagem onde aquela pecadora chega, né? Ela dita pecadora, diante do Senhor, e ela derrama as suas lágrimas e beija os pés do Senhor, e ela vai e enxuga com os seus cabelos, e ali o Senhor fala: os seus muitos pecados são perdoados. E aí a palavra diz assim: por isso te digo que em seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Lucas 7,47. O que é ser muito perdoado ou ser pouco perdoado? Quando o perdão de Deus por nós significa salvação e eternidade com Deus Todo-Poderoso, sendo livre de uma eternidade no inferno. Ô pastor, eu queria fazer uma pergunta. Só um minutinho que tem alguém à sua frente, tá? Então, quando nós entendemos e somos constrangidos e vivemos esse constrangimento do amor de Deus, a nossa vida de santidade ela é muito mais fácil de ser caminhada. Santidade com vida cotidiana. Como vida cotidiana, né? Olha só, nós acostumamos de uma forma muito interessante dentro da religião, e até um dos parâmetros utilizados pelos estudiosos aí para definir quando uma manifestação ela é religiosa ou não religiosa. Como que eles definem se um movimento de pessoas, uma manifestação de pessoas ali é uma experiência religiosa ou não? Por exemplo, judaísmo, religião. Cristianismo, uma religião. Comunismo, não é uma religião. Então tem os ismos, são movimentos que acontecem, mas qual que é um dos parâmetros que eles utilizam para poder definir se uma coisa é religião ou não? Existem vários, mas o principal deles que eu quero tocar hoje é o seguinte:
é a separação entre o que é sagrado e o que é profano. Então, via de regra, quando eles vão definir se alguma coisa é uma manifestação religiosa, se é uma religião, então, dentro dos conceitos religiosos, sempre vai haver uma separação daquilo que é sagrado e daquilo que é profano. Então, há uma separação. Estou no templo, estou na igreja, então aqui é um lugar sagrado. Então aqui é sagrado. Eu vou lá fora para o meu trabalho, não, lá é profano. Que a gente costuma secular, né? As pessoas dizem, secular, não fala profano, fala secular. Então, a religião, ela trata as coisas dessas duas formas. Por exemplo, eu tenho aqui o meu carro. Então, o meu carro, quando eu venho para a igreja e eu dou carona para os irmãos, meu carro é sagrado. Mas quando eu pego o meu carro e vou passear, vou para a praia passando a passear, ele é profano. Ele não está sendo usado para aquilo que é sagrado. Ele está usado para uma coisa que não é religiosa. Então ele é secular. Então a ideia da religião, ela está sempre transitando entre aquilo que é sagrado, profano. Religioso, secular. Sempre fazendo essas duas distinções. Então, quando a gente começa a caminhar na fé, a gente também começa a aprender algumas coisas nesse sentido. A gente começa a separar. Não, isso aqui meu trabalho é secular, meu trabalho não é sagrado. Sagrado é a minha ida à igreja. A reunião de oração na igreja é sagrada. Mas o passeio com os irmãos na pizzaria é profano. Não é sagrado, é secular. Então essa ideia, ela vai permeando a nossa mente e a nossa mente religiosa. E essa é uma visão que não tem absolutamente nada a ver com santidade. Porque diante de Deus tudo é santo. A nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, ela não é uma religião. Ainda que muitas vezes ela vai ser reconhecida como tal, mas a nossa vida com Deus, a nossa caminhada cristã, ela não deve ser uma religião onde nós separamos aquilo que é sagrado daquilo que é secular ou profano. Tudo é santo ao Senhor. A sua casa, a sua cama que você dorme, o seu dormir, o seu cozinhar lá na sua casa, tudo é santo. A sua ida na pizzaria com os irmãos da igreja é santa. Glória a Deus. Assim como é santo você vir para a reunião de oração aqui com a pastora Fantino. Tudo é santo. Tudo faz parte. Não, a nossa vida ela é integral. Nós não somos separados por setores da nossa vida. Nós temos uma vida integral. Por isso que muitas vezes eu acho interessante quando algumas pessoas confundem isso aqui com altar. Isso aqui não é altar. Altar é a sua vida e a minha vida. Porque Deus não habita aqui. No Velho Testamento se fazia altares, e sabe como é que eram os altares? Eles eram feitos de pedras que não poderiam ter nenhum tipo de trabalho humano nela, era pedra natural. Ele tinha que arrumar um jeito de montar aquelas pedras uma em cima da outra, e elas se equilibrarem e fazer o altar em cima daquelas pedras naturais ali. Então o altar, ele não é esse lugar aqui em cima. Ainda que você vai chamar aqui de altar e não tem problema, vai ter um lugar alto mesmo. Então fica altar. Que piada ruim, né? Mas o altar está em mim. Eu sou o altar. Porque Deus, ele habita em mim. Ele habita em mim. Então, quando eu começo a olhar essa caminhada de santidade no meu dia a dia, na minha vida, no meu cotidiano, não há separação. Tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Eu quero ler com vocês em 1 Coríntios 10, 31.
Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui está falando que é só ir para a igreja e cantar os louvores na igreja que é para a glória de Deus? Sim ou não? Tudo. Tudo é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 25, volta um pouquinho. Fala assim, ó. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Amém? Rapidamente eu vou desenhar para vocês um pouco do que era o contexto dessa época aqui. Lá em Coríntios tinham muitos templos pagãos, onde eles faziam muitos sacrifícios de carne. Eles matavam muitos animais e sobrava muita carne. Sobrava muita carne naqueles sacrifícios. Picanha, maminha, filé mignon. Sobrava dos sacrifícios feitos aos ídolos. Aí eles olhavam aquela carne, eles não tinham como consumir aquilo, o que nós vamos fazer? Vamos vender. Eles pegavam aquela carne e levavam para o açougue e vendiam. E eles vendiam aquela carne para todo mundo. Então, os açougues tinham, você chegava no açougue, você tinha lá um filé como é que é? Filé mignon, consagrado a um Deus, a maminha consagrada a outro Deus, como é que chama? Picanha consagrada ao outro lá. Você chegava lá e aí começou a haver uma dissensão, uma dúvida entre os irmãos. E aí, come ou não come? Come ou não come? E aí começou aquela discussão porque, olha, isso aqui foi consagrado aos ídolos. E o apóstolo Paulo dá aqui para nós a resposta, dizendo que toda a terra é do Senhor. Por isso que ele fala, olha, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada. Compra calado e sai calado e come calado. Comprar e comer. Pronto. Ele está resolvendo um dilema que serve para muitas outras coisas na nossa vida. Entender que nós estamos no Senhor. Nós temos autoridade sobre as coisas. E através da ação de graças, tudo que você der graças, até a balinha do Cosme e Damião, que vocês comeram hoje aí, deu graças, deu graças. Então, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, e às vezes nós estamos numa reunião com pessoas que não são crentes, nós vamos para um lugar de pessoas que não são crentes, nós convivemos com as pessoas não crentes, e às vezes a gente se preocupa numa demonstração de santidade com fatores extremamente exteriores de pouco proveito. Desculpe alguns que talvez não concordem com isso, mas eu vou em festa que as pessoas bebem cerveja. Eu vou. Desculpe as pessoas que às vezes não concordam com isso, mas na casa dos meus pais, existem muitas pessoas que ainda não se converteram, e todas as reuniões que tem na casa dos meus pais, tem cerveja e tem bebida alcoólica, e eles bebem, e nós conversamos e compartilhamos muito. E isso não me torna menos santo. Isso não me torna pecador, nem me torna profano. Porque eu sou santo. Aqui nós temos que entender que não há separação, porque na nossa fé não existe um lugar santo, não existe um homem santo, sagrado, melhor dizendo, na nossa fé não existe um lugar sagrado, não existe um homem sagrado, não existe um livro sagrado, não existe um dia sagrado, tudo é santo. Não há separação. Porque se eu começo a separar,
Eu estou saindo da esfera da santidade ao Senhor e entrando na esfera da religiosidade ao homem. Porque quando eu entendo aqui o que o apóstolo Paulo coloca, ele fala sobre a questão do escândalo, da nossa consciência, que por causa da nossa consciência nós não devemos fazer determinadas coisas. Mas eu tenho que entender que há momentos que a minha santidade está exatamente repousada em que eu sou santo onde quer que eu esteja. E por eu estar ali, eu santifico aquele lugar. Então, queridos, eu sei que isso é uma coisa que às vezes pode gerar polêmica, mas estamos diante da palavra do Senhor. Nós temos um sério problema de superstição na igreja. Muitos irmãos têm muita superstição com algumas coisas. E começamos a determinar que algumas coisas são sagradas e outras coisas são profanas. Não. É igual, por exemplo, meu carro é consagrado a Deus. Ô glória! E o motorista? Às vezes o motorista é profano. Meu violão é consagrado a Deus. Mas e o tocador? Tá? Então, o que eu tenho que entender é que não há separação entre sagrado e profano na minha vida com Deus. O meu carro, ele não é porque ele é consagrado a Deus, então, não. Ele é santo, assim como eu sou santo e tudo que é meu é santificado. Como que isso acontece? Quando nós vamos ler lá em Êxodo, quando o Senhor manda Moisés santificar as coisas, Êxodo 30, 29 fala assim, assim santificará essas coisas para que me sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Êxodo 30, 29. Então o Senhor, ele estava simplesmente santificando as coisas. É santidade. É ser santo. Não é separar o sagrado do profano, mas é ser santo. Olha só, quando nós pegamos lá, abra comigo aí, Colossenses 3,17. E quando fizeres por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A Bíblia, ela não define esses conceitos separados de profano e sagrado na nossa vida cristã. Nós somos santos. Nós somos santos. Olha só, dá uma caminhada comigo em 1 Timóteo 4, 4 e 5. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, Paulo, respondendo a você e completando o nosso raciocínio, tudo que vier à sua mão, recebei como? Como que você deve receber? Olha, recebei com ações de graças e santificar pela oração. Então, graças a Deus, obrigado, Senhor, pela balinha que eles falaram que a balinha de Cosme Daniel não é nada. Senhor, obrigado pela balinha. Consagra o Senhor em nome de Jesus. E chupa a balinha. Tudo bem, pastor. Explicando tudo. Por isso que é assim que funciona. Por que acontece, irmão? Na verdade, existe uma preocupação muito grande, porque nós vivemos num país onde o sincretismo religioso é muito forte. O que é sincretismo religioso? É a mistura de religiões. É tudo muito misturado.
Então a gente vai ter na igreja gente que veio do candomblé, do catolicismo, do budismo, do ateísmo, de todos os ismos que você imaginar, tem gente na igreja. Então, às vezes, cada um vem trazendo um pouquinho daquilo que ele teve de experiência na vida dele. Isso aqui, por causa disso aqui assim e tal. E aquilo vai começando a virar doutrina no nosso meio. E a nossa fé começa a ficar sincrética também. Aí, o evangelho, que é puro e simples do Senhor Jesus, começa a ficar cheio de não me toques. E aí eu começo a separar aquilo que é sagrado daquilo que é profano. Igual, por exemplo, a irmã falou de você ir na igreja católica, uma pessoa da sua família e tal, vai ter um batizado de alguém lá, né? Sei lá, o parente dela vai ter um batizado, e vai ter um almoço, uma confraternização familiar, todo mundo sabe que você é crente. Eu vou. Aí chega lá, todo mundo está lá, né, fazendo os gestos e os rituais dele, eu estou lá na minha. E as pessoas ficam olhando para mim assim, né? Para ver se eu vou fazer também, né? Aí eles rezam a Ave Maria, aí eu fico calado. Só que fala o Pai Nosso, aí eu oro o Pai Nosso. Aí eles ficam olhando para mim. Mas eu estou com aquelas pessoas. Eu amo aquelas pessoas. São pessoas que eu quero perto. São pessoas que eu quero mostrar para elas que santidade e ser santo ao Senhor é muito mais do que eu separar as pessoas por causa de rótulos religiosos, e ela entender que eu sou santo ao Senhor, e quando eu chego numa mesa, igual eu vou na casa da minha mãe, na casa da minha família, onde muitas pessoas são católicas, e que no meio na roda da mesa, eles fazem uma oração e tal, e a hora que eu pego meu prato ali, eu falo: Senhor, muito obrigado por esse prato gostoso de frango com macarrão e maionese, glória ao nome do Senhor Jesus, e façais tudo para a glória de Deus. Porque senão, meu irmão, só um pouquinho, pastor, só um pouquinho, Carlos. Porque senão, meu irmão, quando você chegar, você não sabe quem é que fez a blusa que você está vestindo. Você não sabe quem é que fez o almoço daquele restaurante que você foi lá. Quem é que cozinhou? A cozinheira lá da Umbanda. Toda vez que ela vai fazer, ela dá 3 voltinhas em volta do panela. Você não sabe. Então você chegou no restaurante lá para comer, vai, obrigado, recebo em nome de Jesus esse almoço, e te dou graças por esse papazinho gostoso, porque do Senhor a terra em toda a sua plenitude. E ainda tem só a mão de quem fez. Só um minutinho, tem gente na fila. Vai, Carla. É igual, eu acho que eu entendi que quis dizer que tudo, né? Autorizar, mas nem tudo nos convém, né? Eu acho que eu quis dizer assim, tudo é lícito, mas não convém. Porém, acho que eu quis dizer assim, por exemplo, ir numa balada, aí já é diferente. Agora, você ir numa casa de uma pessoa, né? Um casamento, um batismo, eu acho que até uma possibilidade, irmão, da gente estar evangelizando as pessoas. Não essa dúvida. Sabedoria. Não é? Pastor Geraldo. Aqui Paulo falou no 28, 10, 28, dizendo: porém, se alguém vos disser, isto é, coisa sacrificada a ídolo, aí não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Qual? Sua, não dele? Também. Né? Porque já que ele avisou, então eu vou comer. E eu entendo, uma vez consagrado, está consagrado. E aí? Não, pastor, porque tudo é do Senhor. O diabo não tem nada. O que é o ídolo? Pois nada. O ídolo não é nada. O diabo não é dono de nada. Ele não tem autoridade maior do que a sua. Eu entendi. Por isso que o apóstolo Paulo, pastor, ele fala no começo: olha, comer de tudo que se vê no açougue sem perguntar nada. Mas se você sabe, né, você não vai lá na esquina, você está vendo lá, né, o despacho lá no meio da esquina, você não vai lá na esquina sentar e bater uma pratada, não vai. Isso aí é bobagem, né? Mas veja bem, para isso não virar polêmica, a gente continuar aqui. O que a gente tem que entender é que nós temos a autoridade
Nós somos santos. E tudo aquilo que nós tocarmos e santificarmos, santo será. Irmãos, você somos uma nação sacerdotal. Lembra lá do nosso estudo sobre identidade? Nós somos uma nação sacerdotal. Mas o que nós estamos aqui caminhando para um nível de maturidade, não daqueles que ainda estão pensando como religiosos, mas não, nós temos que avançar e temos que ensinar isso, porque é isso que a palavra de Deus nos fala, é isso que a palavra de Deus nos diz. Há muitas situações interessantes, porque às vezes você está num certo lugar e as pessoas, já vi muitas vezes as pessoas falar assim: porque eu não admito alguém falar palavrão perto de mim. Pô, mas como é que você vai ter controle da vida dos outros? Você vai mandar os outros calar a boca? Eu já tive circunstâncias que as pessoas não falavam porque elas me conheciam, sabiam que eu era cristão, e por causa disso elas não falavam perto de mim. Mas em muitos lugares as pessoas falavam, entra no ouvido e sai no outro. Sabe? Por quê? Eu não tenho autoridade para mandar os outros não falarem as coisas. Mas outra coisa, Paulo, igual você falou, é você ir a lugares que não convém. É lógico, eu vou para balada, eu vou para o boteco, vou para o barzinho, sem propósito, sem justificativo, sem motivo nenhum. Não vou. Mas às vezes a gente vai lá na zona de prostituição, lá em Guaicurus, e entra lá dentro para poder pregar o evangelho para as irmãs lá. Não, isso você vai para Deus. É porque tem propósito. Não é por acaso. É tudo, irmão. Entenda aqui. Volta, por isso que é importante a gente estar anotando. O versículo 1 Coríntios 10, 31. Fazeis tudo para a glória de Deus. Fazei tudo em nome do Senhor. Vamos pegar, quando eu gosto, pegar esses versículos e tatuar Jesus Cristo no braço e falar que pode. Não. É para a glória de Deus. E a gente não pode fazer. Então, irmão, eu te pergunto, qual o problema? Eu não faria em mim, porque eu acho que aquilo deve doer muito. Mas também. Eu detesto coisa que dói, eu não faria. Mas o que eu quero que a gente tem que entender é o seguinte: por exemplo, Aí está alterando, né? quando eu volto, lá o povo de Israel chegou num nível tão terrível que a Arca da Aliança virou um objeto de idolatria. Como em 1 Samuel, quando o povo estava ali, Rofini e Finéias, aquela perversidade, aqueles dois cascavéis que tinham dentro do templo, debaixo da tutela do pai deles, fazendo as piores atrocidades dentro do templo. E os filisteus se levantam contra o povo de Israel. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a Arca da Aliança e foram. Como se a Arca da Aliança fosse resolver a coisa. Eles estavam idolatrando. É a mesma coisa da pessoa pegar uma Bíblia, colocar no painel do carro dela e achar que porque a Bíblia está ali não vai acontecer nada. E começa a dirigir igual um louco por aí. Agora, pessoal, isso é idolatria. Isso é idolatria. Outra coisa é você, sabe, entender que santidade é você caminhar nessa linha onde não há separação na sua vida entre aquilo que é santo e daquilo que deixa de ser. Não existe nada que deixa de ser. Tudo é santo. Não existe sagrado e profano. O meu trabalho não é secular e a minha vida na igreja é religiosa. Não, tudo é santo. O meu serviço é santo. Às vezes a pessoa fala assim: eu larguei tudo para poder servir a Deus. Mas então você converteu, né? Não, eu já era crente. Mas você largou tudo o quê? Não, larguei meu serviço secular para servir a Deus. Mas seu serviço secular não era santo, não? Você não servia a Deus no seu serviço secular? O seu serviço não era para a glória de Deus? As coisas que você fazia lá não eram para o louvor do nome do Senhor? Você não podia dar graças a Deus e fazer em nome de Jesus o seu trabalho? Então, se não podia, realmente, você largou tudo por causa do Senhor. Mas o seu trabalho, seja lá o que ele for fazer, o trabalho do pastor aqui na igreja não é mais santo do que o trabalho do frentista no posto de gasolina.
diminuindo a santidade do trabalho do pastor, eu só estou elevando a santidade do frentista que é crente. Porque é assim. O trabalho da Janaína com as crianças lá é tão santo quanto o trabalho da irmã com as crianças aqui na igreja. Tudo é santo ao Senhor, gente. Não separa, não. Isso é santidade. Isso é viver em santidade. Não há separação na nossa vida, é uma coisa só. Eu sou crente em qualquer lugar, eu sou cristão em qualquer lugar, minha vida é santa em qualquer lugar. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, tudo que eu faço é em nome do Senhor. E se não for, está errado, corrige, tem que ser. E se não puder ser, não faça. Até a nossa família, né? Que não é convertida, é santificada, através da nossa vida. A Bíblia fala que quando o marido, a esposa casada, a mulher converteu, o marido não converteu. O que a Bíblia fala? Que mesmo o marido em conversa, ele é santificado pela esposa crente. O marido crente santifica a esposa não crente. Olha só, o que é santidade? É isso, é santidade, irmãos. Nós temos que avançar na nossa compreensão, nós temos que sair daquele lugar raso, religioso, e cair para um lugar onde você, em qualquer lugar do mundo que você tiver, você vai ter uma vida santa, independente dos parâmetros morais que existem naquele lugar. Porque a sua santidade reflete o Evangelho.